A Bíblia apresenta uma profecia surpreendente. No final dos tempos, Deus terá um grupo de pessoas que serão total e inteiramente leais a Ele. Um povo com corações indivisos, cujas vidas espelharão e refletirão plenamente o caráter de Cristo. Quando isso ocorrer, a terra resplandecerá, estando completamente iluminada com a glória de Deus. Este será um povo leal, um povo obediente bem aqui neste mundo pecaminoso. Alguns agora se referem a este conceito como a teologia da última geração. Mas isso é bíblico? E o que realmente significa? A graça pode nos transformar para vivermos vidas leais? Ao usarmos perfeição? O que isso significa? Vamos explorar isso nesta apresentação. Sejamos honestos, parece quase impossível viver vidas obedientes e piedosas neste mundo tão pecaminoso e cheio de falhas. Olhamos ao redor e percebemos o compromisso crescente no mundo, a fraqueza dentro da igreja e a inconsistência em nossas próprias vidas. Embora creiamos firmemente na graça de Deus, mas obediência completa, e então nos perguntamos: Jesus pode simplesmente perdoar nosso pecado, ou Ele também pode nos livrar do pecado? E se Ele pode, Ele só pode nos livrar dos pecados mais grosseiros e maiores, ou pode nos livrar dos pecados de atitude e disposição? Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, encontramos estas palavras. Apocalipse, o capítulo 14 e o versículo 12. E a Bíblia afirma: aqui reside a perseverança dos santos. Aqui estão aqueles que observam os mandamentos de Deus e que possuem a fé de Jesus. Desse modo, a questão não é se Deus terá um povo assim, mas sim de que forma esse povo será manifestado. E como lhe será dada a capacidade para que possam guardar os mandamentos de Deus de forma completa e verdadeira? Como isso se concretizará? Como pessoas imperfeitas como nós refletirão o caráter de Cristo? Como uma geração que foi criada na fraqueza consegue se tornar uma geração que caminha em vitória? Para responder a isso, gostaria de lhes contar uma história. Há muitos anos existia um escultor que estava a trabalhar um bloco de pedra, cinzelando-o. Enquanto ele trabalhava naquele bloco de pedra, alguém lhe perguntou: como você consegue esculpir imagens tão realistas de algo tão bruto como este bloco? É simples, respondeu o escultor. Eu apenas removo tudo o que não se parece com a figura que desejo expor. A beleza estava oculta na pedra, e sua tarefa era libertá-la, fazendo-a surgir em sua plenitude. A beleza em cada um de nós ao nos aproximarmos de Cristo, e é exatamente isso que Deus está realizando hoje. Ele está nos esculpindo, Ele está paciente e amorosamente, e às vezes dolorosamente, retirando tudo o que não se parece com Jesus. Cada provação, cada dificuldade, cada desilusão, todo vale que atravessamos, toda montanha que escalamos, tudo faz parte desta divina obra-prima. E o milagre é que Ele não está moldando só uma pessoa. Ele está moldando um povo. Uma geração do fim dos tempos, uma geração que se manterá fiel mesmo quando o mundo estiver desmoronando. Lembrem-se, Apocalipse 14:12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Não diz os que tentam guardar os mandamentos de Deus, nem os que gostariam de poder guardá-los. Não declara: aqui estão aqueles que almejam guardar os mandamentos de Deus. E observe, não afirma: aqui reside a perfeição dos santos.
mas sim, aqui se encontra a paciência dos santos. A geração final se manterá calma, mesmo em meio ao caos mundial. A geração final será fiel quando outros se comprometem ao seu redor. A última geração será leal, mesmo que essa lealdade lhes custe completamente tudo. Eles guardam os mandamentos de Deus, pois possuem a fé de Jesus. Que fé é essa? É um compromisso com Jesus tão forte que nada pode quebrá-lo. É a fé de Cristo residindo plenamente no coração que opera a transformação da vida. Quando Jesus pendia na cruz do Calvário, suportando os pecados de toda a humanidade, e exclamou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa é a verdadeira fé de Jesus. Uma fé inabalável que confia mesmo sem conseguir ver, uma fé tão profunda e completamente dedicada que a fé de Jesus, que o Espírito Santo implanta em nossos corações, nos capacita a ser vitoriosos e verdadeiros vencedores. Eles confiam que Jesus fará por eles o que por si jamais poderiam. Eles dependem de sua graça perdoadora, capacitadora e transformadora de vida. Alguns indagam, mas não seria isso legalismo? Eles dizem: Pastor, essa noção de um povo do fim dos tempos, uma geração final que espelha o caráter de Cristo, parece que estamos querendo ganhar a salvação. Isso é só legalismo. Não, amigos. O legalismo diz: se obedeço a Deus, Ele me ama. O Evangelho proclama: visto que Deus me ama, decido obedecer. O legalismo, por outro lado, age buscando aprovação. A fé age a partir da aprovação. A obediência não representa o preço da salvação, é a prova da nossa salvação. No entanto, não é a raiz da fé. É o fruto da fé. Quando você ama alguém, a obediência se torna uma alegria. A última geração de pessoas não obedece com o intuito de ser salva. Eles obedecem porque são salvos. Deixe-me perguntar: o que realmente impulsiona a sua obediência? É o medo da punição que nos move ou é o amor profundo e sincero pela pessoa de Jesus Cristo? Porque apenas um desses nos guiará através de tudo. A crise final. O medo não nos ajudará na crise final. Cerrar os punhos e ranger os dentes, tentar obedecer a Deus não nos fará passar pela crise final. O que nos ajudará a superar a crise final é um amor tão profundo por Jesus que respondemos aos seus mandamentos através do poder da graça e vivemos vidas obedientes. O Evangelho não diz para se esforçar mais. Ele diz confiar mais profundamente. Certa vez, num seminário de profecia, um homem me disse: Pastor, me esforcei tanto para obedecer, mas sigo falhando. Eu continuo caindo nos mesmos pecados repetidamente. E eu disse: tentais fazer a obra de Deus sem o seu poder. Você está tentando obedecer em sua própria força. Você não vence o pecado se esforçando mais. Você vence o pecado confiando mais profundamente. Para muitos, esta é uma revelação transformadora de vida. Quando eu entendo que Cristo me conduz a si mesmo e ao optar por submeter minha vida a Ele e me comprometer a resistir ao poder do adversário, Ele me concederá a força que me capacitará a realizar tal intento. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quantas coisas! Quantas coisas posso fazer? Todas por quem? Pela minha força? Pela minha vontade? Porque eu quero? Eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. A vitória se inicia não quando você age mais para Deus, mas quando você permite a Deus fazer mais. Veja, há alguns anos, no livro Parábolas de Jesus, na página 69, eu li esta declaração: quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. No entanto, muitas pessoas interpretaram mal essa afirmação. Elas pensam que isso significa que devemos alcançar algum tipo de perfeição sem pecado antes que Jesus possa voltar. Mas aí você pergunta: o que é essa perfeição sem pecado? É a profundidade do amor que Deus tem
Será a amplitude do amor que ele possui? O que significa refletir o caráter de Cristo? O que isso significa? Acredito que esta declaração é uma promessa, não um padrão de desempenho. É uma promessa do que Deus realizará por intermédio e para seu povo antes que o tempo se finde, que compreenderão o poder do amor, serão transformados pela sua graça, e o resultado disso não se limita ao perdão do pecado, mas também se manifesta na capacitação de um povo que externará o amor, a pureza, a humildade e a compaixão de Cristo em sua própria esfera de atuação. E o amor dele será reproduzido em seu povo. O mundo testemunhará uma demonstração viva do Evangelho. Não se trata, contudo, de atingir algum tipo de perfeição. Trata-se de refletir Jesus pela graça através do seu poder, refletindo o seu amor. Isso significa que seremos sem pecado? O que isso significa? Seremos sem pecado na natureza? Essas naturezas nunca serão mudadas até que Jesus venha. Teremos uma natureza caída no sentido da fraqueza da carne. Observem em 1 Coríntios capítulo 15. Ao abordarmos uma natureza sem pecado, o que de fato pretendemos significar? A fraqueza da nossa carne é evidente. Observe como o apóstolo Paulo expressa essa verdade em sua epístola na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Ele fala de o momento em que nossa natureza muda. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, diz assim: Eis que vos revelo um mistério. Nem todos dormiremos, mudados num piscar de olhos, à última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Seremos transformados, pois o corruptível deve revestir-se de incorruptibilidade. E o mortal deve revestir-se de imortalidade. Assim, ao o corruptível e o mortal vestirem incorruptibilidade e imortalidade, a palavra a morte é tragada pela vitória, se cumprirá. Ó morte, onde está o aguilhão? Ó inferno, onde a vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado Todavia, graças a Deus que nos concede a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim temos naturezas caídas. O coração é enganoso e perverso. Jeremias 17, 9. Nossas naturezas não são mudadas até que Jesus venha. Contudo, ao aceitarmos a Cristo, recebemos a bênção divina de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo entra em nossas vidas. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deus, assim, cria em nós um novo coração. Ezequiel 36 e 37. Deus nos dá um novo coração. Nós possuímos novos anseios e também novos desejos. Desta forma, podemos escolher seguir a Jesus, sendo leais e obedientes a Ele, e assim vivermos vidas de vitória e superação, mesmo enquanto residimos na frágil humanidade destes nossos corpos debilitados. A Bíblia nunca afirma que teremos naturezas pecaminosas. Diz que podemos ser vencedores e ter vidas vitoriosas. Olhem em Apocalipse, capítulos 2 e 3. Vocês se recordarão da narrativa das 7 igrejas. E vocês se recordam que em Apocalipse 2 e Apocalipse 3, na história das 7 igrejas, essas mensagens terminam da mesma forma. Aquele que vence, sim. Aquele que vencer. Em Éfeso, quando você perde seu primeiro amor, você pode vencer. Em Esmirna, quando você está sendo perseguido e oprimido por todos os lados, você pode vencer. Em Pérgamo e Tiatira, onde existe comprometimento, é possível superar. Pode vencer. Em Sardes, onde há riqueza e materialismo ao seu redor, você pode vencer. Em Filadélfia, com a porta aberta para testemunhar, você pode superar a letargia e dar seu testemunho por Jesus. Em Laodiceia, onde há complacência, você pode ser um vencedor. Vejam, o que Apocalipse 2 e 3 nos revelam é isto. Em qualquer situação em que você se encontre,
seja em meio à perseguição ou quando o comprometimento e a dificuldade os cercam por todos os lados, a mensagem de Jesus às igrejas é clara. Por meio da minha graça e do meu poder, vocês podem ser vitoriosos e superar tudo. Como um refrão que ecoa, isso se repete várias e várias vezes. Teremos natureza caída até a glorificação. Mas o Espírito Santo muda nossos corações para que a lealdade esteja completamente com Cristo. Imaginem um espelho. Se um espelho estiver coberto de pó, a imagem ficará borrada e não conseguirão ver o reflexo. Mas quando é limpa, a imagem brilha de forma intensa e clara. Essa é a obra do Espírito, apagando o orgulho, apagando o medo, apagando a luxúria, apagando o egoísmo, até que a luz de Cristo brilhe através. A luz de Cristo brilha através. O objetivo não é que o espelho seja impressionante, mas sim tornar a imagem visível. E este é o objetivo do Evangelho, tornar a imagem de Cristo visível em nós de forma clara. Um fazendeiro disse uma vez: "Você não faz as plantas crescerem puxando e puxando-as." Ele afirmou: "Você apenas rega e alimenta a planta, dá luz a ela e o crescimento ocorre de forma natural." E é exatamente isso que acontece conosco também, amigos. Quando contemplamos a Cristo, permanecemos conectados a Jesus e o fruto vai aparecer. João 15, verso 5 descreve assim: Jesus, em João 15, verso 5, afirma: "Eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto." A verdadeira essência do crescimento espiritual não reside em uma tentativa mais intensa, mas sim em uma permanência mais duradoura. Pergunte a si mesmo: quando as pessoas me veem sob pressão, elas veem paciência? Quando sou maltratado, elas veem a bondade de Cristo? Quando sou incompreendido, elas sentem a compaixão dele? O mundo não está simplesmente esperando por mais sermões, por mais importante que seja a palavra de Deus pregada. Ele está esperando por mais sermões vivos. E esse sermão, meu amigo, é você mesmo. Onde podemos encontrar essa força para a transformação de vida? Encontramo-lo ao refletirmos sobre Jesus. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia se refere a isso da seguinte forma. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nos diz: "E todos nós, com o rosto desvendado, refletindo como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem." Essa transformação não provém da nossa força de vontade. Ela provém do poder divino de Deus. Não surge apenas de um esforço maior de nossa parte. Isso ocorre ao nos aproximarmos mais. É a lei da mente que a mente se adapta gradativamente aos temas nos quais ela permite que sua atenção se concentre. Você se torna o que você contempla. Se focar nos problemas, ficará ansioso. Se você se concentrar em seu pecado, ficará desanimado. Se você se detiver em suas fraquezas e crer que nunca poderá superar um pecado persistente, não o superará. Mas se você se concentrar em Cristo, você se tornará como Ele dia após dia. Somos moldados por aquilo que contemplamos. Você, por acaso, já avistou um girassol? Aqui no nosso jardim, tivemos uns girassóis, e eu tive a chance de passar por eles dia após dia enquanto me dirigia ao estúdio. E esses girassóis, eles não se esforçam nem gemem para se virar para o sol. Eles simplesmente reagem à luz do sol. E vi esses girassóis, enquanto cresciam, virarem-se e responderem à luz do sol. A vida cristã funciona da mesma maneira. A vitória não é sobre se esforçar, é sobre se voltar. Volte seu rosto para Jesus toda manhã. A luz dele mudará sua vida. Não há nada que nos transforme mais profundamente do que contemplar Jesus. Passar tempo contemplando e meditando em sua palavra. Certa vez, um conhecido evangelista foi questionado: qual é o segredo de sua força espiritual? E sua resposta foi simplesmente esta:
Todas as manhãs, antes de me encontrar com o mundo, eu me encontro com Jesus, até que meu coração esteja aquecido com seu amor e minha mente esteja cheia de sua palavra. Amigos, se o diabo não pode levá-lo a pecar, ele o deixará ocupado. Tão ocupado que não estuda a palavra, tão ocupado que não passa tempo na presença de Jesus, ajoelhado toda manhã. Uma igreja com a atenção dividida jamais será uma igreja verdadeiramente transformada. Permaneça na palavra de Deus. Permaneça na presença de Jesus. Permaneça em seu amor. Esse é o poder da reflexão. Apocalipse, capítulo 18, versículo 1, nos diz que um dia a terra se encherá da glória de Deus. O que é a glória de Deus? Conforme Êxodo 33, é o seu caráter. Ouça, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. A terra ficará iluminada com a glória de Deus, conforme predito. Abacuque, capítulo 2, versículo 14, diz: Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, a terra. O que é essa glória? É a glória de Cristo, operando através de uma geração do fim dos tempos, revelando o amor de Deus, revelando a bondade de Deus, revelando a graça de Deus. A glória não é meramente uma luz física, é o próprio resplendor do seu caráter. Antes que o mundo veja Jesus vindo em glória, ele precisa ver a glória de Cristo em seus seguidores. A mensagem final não apenas é proclamada, mas é vivida de verdade. Deus não busca meramente indivíduos que enalteçam ou celebrem sua bondade. Ele está em busca de pessoas que verdadeiramente manifestem a sua bondade. Isso não é exclusivista? Alguém pergunta. Preocupa que isso faça o povo de Deus soar superior. Seriam eles uma elite espiritual? Mas essa não é de forma alguma a mensagem. Cada geração foi chamada a refletir a Cristo. A última geração simplesmente o fará como um corpo corporativo, em conjunto, no momento de maior escuridão da história da Terra. Eles não são superiores a outros, mas os tempos atuais demandam uma entrega e devoção mais profunda. Na crise da marca da besta e do selo de Deus, que precede essa crise, o povo de Deus sente a premente necessidade de uma dedicação mais profunda, uma entrega mais completa e um compromisso total. Compromisso com Jesus Cristo. Não se gabam da própria força, apoiam-se na de Jesus. Não seria incrível se as pessoas na comunidade dissessem: eu não sei o que esta igreja está ensinando. Mas consigo perceber que aquelas pessoas se amam de verdade. É a luz que muda comunidades, não argumentos. Mas o afeto, não o orgulho, mas o amor. E sobre a doutrina? Cada doutrina, quando compreendida corretamente, é uma janela que se abre para o amor de Deus. As doutrinas são de suma importância, pois mostram o que o amor realmente é na perspectiva celestial. Os 10 mandamentos, por exemplo, representam o amor codificado, e quando, pela graça de Deus, nós vivemos segundo os princípios de sua lei, manifestamos o quão amoroso ele é. Então, como viver essa mensagem hoje? Há 3 passos simples. Em primeiro lugar, contemple Jesus todos os dias. Inicie sua manhã não com seu celular, mas sim com a palavra de Deus. Que a primeira voz que ouça todo dia seja a de Jesus. Abra os evangelhos e estude como ele amou, como ele perdoou, como ele orou e como ele obedeceu. Segundo, acredite plenamente na palavra de Deus. Decida ter um coração indiviso. O que Jesus pedir, ore como ele no Getsêmani. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Diga a Jesus que você quer orar como ele orou em João 8, versículo 29. Eu faço sempre o que lhe agrada. Quando você se sentir indigno, lembre-se da promessa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Abrace essa promessa. Peça ao Criador. Peça a Deus pelo Espírito Santo e o poder da palavra que crie em você o perdão, a paz e a ausência de condenação.
Peça a Ele graça, não só para perdoar seus pecados, mas para te fortalecer quando fraco. Apegue-se a esta promessa em 2 Coríntios 12, 9. Minha graça te basta. A fé proclama. Deus disse, eu creio, e isso é o bastante. Quando Jesus afirma, minha graça é suficiente, creio firmemente que o poder da graça divina é superior ao poder do pecado. Onde o pecado abundou, a graça divina de Deus superabundou muito mais. E Paulo diz em Romanos 1,5 que é a graça para a obediência. Terceiro, entregue sua vida completamente à sua missão. Quando você compartilha sua fé, o eu morre. Testemunhar não salva apenas os outros. Ao darmos testemunho no poder do Espírito, Deus opera em nossa vida para fazer o egoísmo morrer de fome, e o ato de testemunhar é parte essencial do seu processo de santificação. Nós oramos, estudamos a sua palavra, compartilhamos a sua graça com os outros e crescemos em Cristo. Contemple-o diariamente, creia totalmente e entregue-se à sua missão. É dessa forma que Deus completa sua obra em seu povo. Meus amigos, a geração final não constitui um grupo de superestrelas espirituais, mas sim pessoas comuns. São homens e mulheres exatamente como você e eu. Pecadores salvos pela graça, pecadores moldados pela misericórdia, pecadores transformados pelo amor. Eles simplesmente permitiram que o cinzel do escultor fizesse sua obra. O cinzelar, por vezes, causa dor, mas lembre-se bem, o mestre jamais desperdiça um único golpe do cinzel. Talvez você sinta o martelo de Deus agora. Talvez tenha sido por meio de provações, talvez por perdas, talvez por desânimo. Ele não está te punindo, Ele está te polindo. Você gostaria de dizer hoje, Senhor, faça de mim um daqueles que refletem plenamente sua imagem? Retira de minha vida tudo o que impede que a sua imagem seja vista com clareza. Brilhe por meu intermédio para que os outros possam então te ver, Senhor. Se esse é o seu desejo, você diria apenas, sim, Senhor, onde quer que esteja agora. Em breve um dia, Cristo retornará e a glória de Jesus preencherá os céus, inundando-os. E ao olhar por toda a terra, ele verá na maior dificuldade terrestre, no tempo das maiores provações da vida, nos momentos mais sombrios da existência, ele verá um povo cujos semblantes reluzem por terem refletido sua graça, por terem vivido vidas piedosas e obedientes e por terem revelado seu amor diante de um mundo expectante e de um universo atento. Ele os contemplará e dirá: esta é a minha obra-prima da graça manifestada em um mundo pecaminoso, e então a terra será totalmente iluminada com a glória de Deus. Se você desejar dizer, Jesus, eu não consigo, mas tu consegues. Eu sou fraco, mas tu és forte. Eu sou frágil, mas tu és todo-poderoso. Eu sou ignorante, mas tu és sábio. Eu sou pecador, mas tu és o único totalmente justo. Então cobre-me com a tua justiça, transforma-me pela tua graça e ajuda-me a viver uma vida piedosa pela tua graça e poder. Se esse é o seu desejo, ore comigo. Pai Celestial, escutamos o chamado de Jesus Cristo. O chamado para viver vidas piedosas, o chamado para vidas com corações indivisos, vidas de lealdade completa a Ti. Meu Pai, vem ao render nossas vidas a Ti. Enche-nos com Teu amor, transforma-nos com Teu poder e que possamos revelar plenamente o caráter de Cristo ao mundo. Em nome de Jesus. Amém.